Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito aqui no canal, escreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa obra de evangelização. Pessoal, vamos estar tratando hoje sobre o seguinte tema, o inferno. E vamos estar trabalhando não com aquilo que eu acho, mas segundo aquilo que traz os santos da igreja. Vou estar fazendo uma leitura e vou estar explicando mais sobre o tema. Vamos estar falando hoje, segundo o catecismo da igreja, segundo a visão do santo. Eu penso que esse é um tipo de vídeo para pessoas maduras na fé. Pessoas que sabem o que querem. Pessoas que desejam santidade. Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja, ele vai dizer que falar frequentemente do inferno evita que a pessoa caia até lá. Aqui no canal tem o vídeo 1 e eu quero fazer o vídeo 2. O vídeo 1, ele fala mais da questão do pecado grave e aquilo que leva a pessoa a cair lá. E nesse vídeo 2, vamos falar realmente o que o santo, o que a Sagrada Escritura, o que o catecismo fala realmente do local, qual é a opinião do santo, e isso pode nos edificar, porque nos alerta, nos orienta, nos desperta na verdade. Quando eu escuto falar sobre esse tema, eu fico mais desperto, fico mais atento. O temor a Deus, a vigilância da verdade, só aquele que está cheio do Espírito Santo não teme ouvir a verdade. Só aquele que está em Deus não teme a verdade, porque a verdade não é uma palavra ao vento, a verdade é uma pessoa. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Então a verdade é Jesus, precisamos dele para que as boas obras sejam feitas, e também devemos conhecer a verdade, devemos conhecer o ensinamento da verdade. Você que está com sua Bíblia, abra aí em Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: o machado já está posto à raiz, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está com sua Bíblia, veja aí sua Bíblia e vamos estar dando início. Esse vai ser um vídeo um pouco detalhado. Quero estar falando com vocês detalhadamente esse tema, falando sobre a realidade desse tema, e a gente vai mergulhar no ensinamento da igreja, para que a gente fique mais desperto. Hoje as pessoas não querem pregar sobre a verdade do inferno. Hoje as pessoas não querem pregar sobre a realidade do pecado. Por isso que as pessoas já não acreditam na consequência do pecado mortal. Por isso que as pessoas hoje banalizam o sentido do pecado, porque as pessoas já não acreditam. E essa pregação e esse vídeo é um vídeo que certamente é um vídeo que desperta muito as almas. É um vídeo que o inimigo vai fazer com que você não escute. É um vídeo que o inimigo vai fazer com que você não dê atenção. Fuja, fica com medo. Na verdade, tudo que o demônio quer é que você acredite que ele não existe, ou viva como se ele não existisse, mas você praticasse as obras que ele aproxima dele. O pecado grave é isso. E o que o santo fala em relação a isso? Então, hoje nós devemos viver a verdade do Evangelho, e vamos começar esse vídeo com a gente já lemos a Sagrada Escritura e vamos ler o que é que fala o catecismo da Igreja Católica em relação a esse tema. Você que tem um catecismo na sua casa, vamos aí no parágrafo 1035. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, que vai dizer especificamente assim. 1033, me perdoa, 1035 é outro assunto. O inferno. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033.
Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Olha aí. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Aí eu vou dar um complemento. Lembramos de 1 a João capítulo 3, versículo 15, que diz: quem odeia seu irmão é um assassino, e no céu não entrará nenhum assassino, para fazer uma junção com essa passagem do catecismo. Continua. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro da necessidade da grave dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter um arrependimento dele e sem a escolha, o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Primeiro passo desse vídeo para você entender: não é Deus que coloca ninguém no inferno. Deus não coloca nenhuma alma no inferno. Assim como também não é Deus que vai empurrar você para o céu. Deus quer. Deus criou a alma para Ele. Deus nos criou para Deus. Nós encontramos o sentido para a nossa existência quando nos encontramos Deus. Mas Deus dá a liberdade. É a sua escolha de vida. Você quer ver na fornicação? Você é livre. Você quer ver no adultério? Você é livre. Você quer ver na bebedeira? Você é livre. Você quer praticar homicídio? Você é livre. Você quer praticar todo tipo de injúria? Você quer viver na fofoca? Você quer viver na devassidão? Você quer viver na impureza? Você quer viver na morte? Você é livre. Porém, a escolha que você faz lhe afasta de Deus, e você morrer nessa escolha de vida sem um arrependimento contrito, esse afastamento de Deus continua eternamente. E isso que é o inferno. É viver eternamente sem Deus. Porque no momento que a morte te encontrou, você já estava sem Ele. E como é, Jean, que eu posso estar sem Deus? Me explica isso. O pecado mortal, por livre e espontânea vontade, é uma ação que me separa de Deus imediatamente. Quando eu peco mortalmente, o Espírito Santo de Deus, eu sou o templo vivo de Deus. Eu sou a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo posso, mas nem tudo me convém. O alimento é para o corpo e não o corpo para o alimento. Então, nós somos a casa de Deus. E quando eu peco gravemente, eu abro essa porta. Mas agora, vamos ver a opinião do santo. Vamos começar aqui por Santo Afonso Maria de Ligório. Estou aqui por Santo Afonso Maria de Ligório. E o que Santo Afonso de Ligório ele vai falar sobre esse assunto, você vai amar. Você vai amar, porque é um livro, é um ensinamento que fez muito bem a minha vida, né? Aqui só tem alguns exemplares. Tem ali Santa Faustina, tem a aparição de Nossa Senhora de Fátima falando sobre essa realidade. E eu só peguei alguns exemplares de alguns livros para a gente estar meditando essa verdade, segundo o que os santos vão dizer. Diz Santo Afonso: o pecador comete dois males quando peca: aparta-se de Deus, sumo bem, e entrega-se às criaturas. Dois males fez o meu povo: abandonaram-me, que eu sou fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas. Quem não pode reter a água? Jeremias capítulo 2, versículo 13. Em vista de o pecado ter dado à criatura com ofensa a Deus, será justamente atormentado ao inferno por essa mesma criatura, pelo fogo, pelo demônio. Esta é a pena do sentido, como porém sua maior culpa, na qual consiste a maldade do pecado, é a separação de Deus, o maior suplício do inferno, a pena do dano ou da privação da visão de Deus e da imperativa. Ou seja, Santo Afonso de Glória está dizendo que a dor maior do inferno é a privação de Deus. E quanto a alma tem vida e quanto você é vivo, você tem a liberdade, você tem Deus em você, mesmo que você não queira, mesmo que for satanista, mesmo que for o que você quiser, Deus ainda está próximo de você, ainda tem a presença de Deus. Se você decidir se arrepender e buscar a Deus, Deus está prestes para te encontrar. Mas depois que morreu,
concretizou a escolha que tu fez durante a tua vida. Continua o santo. Consideramos em primeiro lugar a perda do sentido e da fé que existe no inferno. No centro da terra se encontra esse cárcere destinado ao castigo dos que revoltaram contra Deus. Quem é esse? Quem é, pois, o inferno? Santo Afonso pergunta, Santo Afonso responde: lugar de tormento, como chamou o mal rico. Lugar de tormento, onde todo sentido e toda a faculdade dos condenados hão de ter o seu castigo próprio, onde aquele sentido que mais tivesse servido para ofender a Deus, mais acentuado será atormentado. Sabedoria 11:17, Apocalipse capítulo 18, versículo 7. A vida parecerá tormento de treva. Jó, capítulo 10, versículo 21. Digo, de profunda compaixão, seria um infeliz encerrado em tenebroso, acanhado calabouço, durante 40 ou 50 anos de vida, pois o inferno é o cárcere fechado por completo, escuro, onde nunca penetrará o fogo, raio de sol ou qualquer outra luz, diz o Salmo 48, versículo 20. O fogo que aqui na terra ilumina não será luminoso no inferno, diz Santo Afonso de Ligório. Voz do Senhor que despede a chama de fogo, Salmo capítulo 28, versículo 7. Explica São Basílio que o Senhor separará o fogo da luz, de modo que esta chama arderão sem iluminar. Que o Santo Alberto Magno que foi ali professor de Santo Tomás de Aquino, exprime mais brevemente nesse termo: separará do calor o esplendor. O fumo sairá dessa fogueira e formará espessa nuvem tenebrosa, que, como diz São Judas, cegará os olhos dos repobros. Haverá ali apenas claridade precisa para aumentar o tormento. Uma sinistra claridade que permite ver a fealdade dos condenados dos demônios, assim como o áspero horrendo que estão tormados para causarem mais horror. O asfalto padecerá seu tormento próprio. Seria insuportável se nos metêssemos no quarto acanhado onde jaz um cadáver de putrefação. Santo Afonso está dizendo aqui, seria um tormento se uma pessoa ficasse trancada em um quarto onde um cadáver já está se decompondo. Imagine um fedor, um quarto fechado com forro, e trancasse uma pessoa, próxima dessa pessoa, uma pessoa morta, se decompondo, um mau cheiro, o odor, o fedor. Então Santo Afonso comenta quanto mais absurdo é o lugar do inferno. Ele diz assim: o condenado deve ficar sempre entre milhões de repobros para apenas cadáveres hediondos, quanto pretilença exalta. Então diz São Boaventura que o corpo de um condenado saísse do inferno, bastaria ele pôr para produzir infecção, e a consequência do qual morreria todos os homens do mundo. Olha o que diz São Boaventura. Se um só cadáver do inferno se levantasse e viesse à terra, bastaria apenas um para infectar e para apodrecer todo o planeta Terra, de São Boaventura. E ainda é insensato que se atreve a dizer: se for o inferno, não irei sozinho. Tem pessoas que ainda falam: eu que não vou para o inferno sozinho. Quanto mais alma tiver socada, exprimida, oprimida no inferno, maior será o sofrimento do condenado. Infeliz, de Santo Afonso de Ligório. Quanto maior for o número dos repóbulos, ali tanto maior será o sofrimento de cada um. Diz São Tomás aqui diz assim: a companhia de outro desgraçado não alivia, antes aumenta a desventura geral. Muitos mais sofrerão sem dúvida pela fetidez aquerosa, pelo grito daquela multidão, pelo mau cheiro e pelos gritos de tormento. A semelhança das ovelhas em tempo de inverno, ou como uma uva esmagada no lagar da cólera de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. E assim padecerão o tormento da imobilidade. Aí os santos vão dando mais,
exemplo desse ponto. Não vou me estender aqui sobre Santo Afonso de Ligório, né? E então vamos ver o que será que fala Santo Agostinho sobre essa verdade. Então Santo Agostinho ele vai escrever assim: o inferno, a alma incorpórea no seio de Abraão, não merece ser ouvido os que afirmam que o inferno termina nesta vida. Santo Agostinho diz. E que não existe inferno depois da morte. Vejam eles como interpreta a sua ficção poética. Nós não devemos nos desviar da autoridade da divina escritura. Olha o que Santo Agostinho está falando. Se a Bíblia está dizendo, e nós não devemos nos desviar da Sagrada Escritura. E olha que o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 133, de 131 a 133, esses três parágrafos falam que a Sagrada Escritura é o coração da teologia. E os sacerdotes, os teólogos, são aqueles que mais mergulharam no conhecimento da igreja para trazer para nós essa verdade. E nós já entendemos em diversos ensinamentos desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, o que é o ensinamento da Mãe Igreja. E aqui Santo Agostinho ele fala da Sagrada Escritura. Nós temos como tripé Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Então Santo Agostinho fala que não merece atenção aquele que despreza a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura fala da existência. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 30 diz: e ali haverá choros e ranger de dentes. Se é choro e ranger de dentes, é algo ruim, é algo doloroso. A Sagrada Escritura fala, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, não temai aquele que mata o corpo, temai aquele que mata a alma, temai em primeiro lugar aquele que pode te precipitar o fogo do inferno. Se não amar a Deus nessa vida, tua escolha vai obrigar a Deus a te levar ao inferno durante a morte. Só como eu citei aqui, São Mateus capítulo 3, versículo 10, o machado já está posto à raiz, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Que fogo? O fogo do inferno. Então isso que fala a Sagrada Escritura. Evangelho de São Mateus capítulo 7, 13 e 14. Larga e espaçosa é o caminho da perdição. Essa perdição descrita no Evangelho de São Mateus é a porta do inferno, é a porta da condenação. Estreito e apertado. Aí fala, larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. E o evangelista São Mateus deixa claro, e muitos são que entrarão por ela. Estreito e apertado, porém, o caminho que leva ao céu, e raríssimos são os que entrarão por ela. Continua Santo Agostinho dizendo: veja eles como interpretam suas ficções poéticas. Nós não devemos desviar da autoridade da Sagrada Escritura, como mencionei, às quais apenas devemos dar crédito. Além disso, podemos demonstrar que mesmo os sábios desse grupo não duvidaram absolutamente da substância do inferno, que receberam as almas dos falecidos depois da vida. Com razão, se pergunta como se pode dizer que o inferno está debaixo da terra, se não há um lugar corpóreo, ou qual a razão que se denomina inferno. Se não está debaixo da terra, que a alma não é corpórea. Atrevam a professar que não apenas penso, mas que tenho certeza. Santo Agostinho, santo, bispo, doutor da igreja, ali dos primeiros séculos, finalzinho do século 3, finalzinho do século 3 e princípio do século 4, Santo Agostinho fala: não apenas pensa, mas tenho certeza da existência do inferno, diz Santo Agostinho, que nega que tem a semelhança do corpo do membro. Totalmente corpóreos, pode negar que seja uma alma o que vê, sonha, anda ou senta-se, levando ou trazido para aqui e para acolá, mediante passos e voos que não acontecem sem a certa semelhança do corpo. Portanto, a alma possui no inferno essa semelhança, não corporal, mas semelhante ao corpo, assim também parece estar em lugar não corporais, mas semelhante aos corporais, seja no repouso como no sofrimento. Deixa aqui eu explicar. Santo Agostinho está fazendo a comparação do corpóreo, do corpo, do material, do movimentar. Da mesma maneira que eu posso ir, da mesma maneira que eu posso vir com o meu corpo, com minhas decisões, com o meu livre-arbítrio, assim é a certeza da alma do inferno. Só que a alma sem corpo, lá é o lugar da alma, do espírito, daquele que se condenou. Né? Claro que Apocalipse, ali no 22 seguinte, vai dizer que vai haver a ressurreição do corpo
para depois que assim aqueles que estiverem no céu gozará a Deus em corpo e alma, e aqueles que estão no inferno também, né? Mas descreve Santo Agostinho essa verdade de fé da realidade da existência do inferno. Então ele fala: portanto, né, confesso que ainda não consegui descobrir porque denomina inferno o lugar onde descansa as almas do justo. Acredita-se com razão que a alma de Cristo veio a esse lugar onde os pecadores são atormentados para libertar do tormento aqueles que o culto à justiça julgava que devia a libertação. Então aqui eu acabei lendo essa parte, mas aqui já entra em outro termo, que é quando Jesus ressuscita, e sabemos que diante ali de Gênesis, sabemos que a herança do pecado original, as pessoas que morriam automaticamente estavam condenadas. Quando Jesus ele ressuscita após sua crucificação no terceiro dia, diz os santos da igreja, como Santo Agostinho acaba de relatar, Jesus ele desce aos infernos e recolhe os justos, porque aqueles que colocaram a confiança do Senhor não serão confundidos, como diz Salmo ali 26. Mas me diz aí, eu tinha outra opinião de outro santo. Vamos agora ver o que São João Dom Bosco fala sobre essa verdade do inferno. São João Bosco fala assim: na noite de domingo 3 de maio de 1869, festa e patrocínio de São José, Dom Bosco retomou a narração que tinha visto no seu sonho. São João Dom Bosco, que era um místico, fundador da ordem salesiana, São João Dom Bosco tinha muitos sonhos proféticos. Devo, principiou, contava-vos um sonho, que se põe a considerar a consequência dos que vos narrei, na quinta e na sexta-feira à noite, o quais me deixaram tão cansado que dificilmente podia manter-me de pé. Chamei de sonho, ou dei-lhe outro nome. Chamei como quiser. Então, não sei como é que eu vou falar, né? Porque o campo místico, algumas experiências místicas, a pessoa denomina por sonho, às vezes por não ter uma expressão mais clara, mas a pessoa está dormindo, ela se encontra naquele estado, mas a pessoa tem a plena certeza de que não está sonhando, ela está vivendo uma verdade. É o lado sobrenatural do campo espiritual, né? A pessoa está dormindo, mas ali naquele sonho, ali naquela realidade, ela sabe que não, de fato não está dormindo. Existe algo no campo espiritual, como um arrombamento ou coisa do tipo. Melhor usar aqui a expressão do santo para melhor explicar. Voltei-me para o lugar onde procedia a voz e vi junto ao meu leito um personagem distinguíssimo. Foi o anjo da guarda dele, né? Vou me adiantar aqui para ver para o que foi visto. Então levantei-me e segui. O anjo chamou ele e ele acompanhou. Conduziu a um lugar onde se sentia uma imensa planície. Olhei à volta, mais de lado, algum conseguia ver os confins dela. De tal forma extensa, era um verdadeiro deserto. Não parecia ser vivo algum. Não se via nenhuma planta, nenhum rio, vegetação seca, amarelecida, mostrava aspecto desolado. Não sabia onde me encontrava, nem o que queria fazer durante algum instante. Perdi a vista do guia, o guia era o anjo da guarda. Nem o padre francesa, nem ninguém mais, esse que descubro um novo amigo que vinha ao meu encontro. Respirei e perguntei: onde estou? Venha comigo e verás. Bem irei. Caminhava ele à frente e eu segui em silêncio. Após uma longa e triste caminhada, ele viu as pernas inchadas em uma velocidade extraordinária. Ele disse que viu as pessoas mover-se com o pé muito rápido e se deparou ali no portão do inferno. E quando ele se depara com o portão do inferno, o anjo da guarda pega a sua mão, encosta no portão, a qual ele desperta com sono. No outro dia, ao final da tarde, sua mão se encontrava ainda inchada, pois percebia que ali era o portão do abismo. Relata São João Bosco. Mas o que fala Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila? Santa Teresa d'Ávila que relata uma visão mística onde viu uma pessoa que morreu em estado de pecado mortal. Uma vez chegando-me eu a comungar, vi os olhos da alma mais claramente do que se vê com os olhos do corpo. Dois demônios muito abomináveis, figura que parecia rodear com o corpo, a garganta da pobre e sacerdote. A garganta do pobre sacerdote. Vi meu Senhor
com a majestade que falei na partícula que eu ia receber, posto naquela mão o que eu conheci claramente como seres criminosos. Eu entendi esta alma em pecado mortal. Que seria, Senhor meu, ver vossa formosura, esta figura tão abominável? Estavam os demônios como amedrontados, aterrorizados diante de vós. Creio que de boa vontade fugiria ao deixá-los serem. Acometo-me então grande perturbação, que sei como pude comungar. Fiquei com grande temor, parecendo-me que, se for visão de Deus, não teria permitido sua majestade. Eu percebi o mau estado daquele infeliz. Ou seja, ela ficou um pouco com medo. Se for visão de Deus ou era visão do demônio? Que os místicos têm essa prudência, mas também Deus permite o discernimento do espírito para saber se aquela visão veio de Deus ou do demônio, ou da imaginação humana. Santa Teresa d'Ávila disse: se Deus permitiu, disse-me o Senhor que rogasse por ela, assim havia permitido para me dar a entender que a força tem a palavra da consagração. Como não deixa Deus de estar ali, embora seja mau sacerdote que pronuncie, acrescentou, ponderar-se uma grande bondade que se impõe em mim. Deixa eu explicar. Aqui Santa Teresa d'Ávila viu um sacerdote em estado de pecado mortal. Estado de pecado mortal, se morre na situação, já falei. Aí Deus falou a santa, mostrou a santa que mesmo o padre condenado ao inferno, em estado de pecado grave, as suas mãos continuam ungidas, o corpo e o sangue continua sendo o corpo e o sangue. A absolvição do pecado é válida? É válida. A consagração do corpo e o sangue é válida? É válida. O sacramento do batismo é válido? Claro que sim. O sacramento do matrimônio é válido? Claro que sim. Mas o padre está em pecado mortal? Está em pecado mortal. Ele pode ir para o inferno, mas ainda em vida ele pode levar uma alma para o céu através da absolvição dos pecados e da absolvição dos pecados. Então, não importa o estado do sacerdote, ele continua sendo ungido de Deus, independente das escolhas deles. Aquilo é aproxima do céu ou aquilo é aproxima do inferno. É o que narra Santa Doutora da Igreja. Há muitos outros relatos. Santa Teresa d'Ávila também tem outras visão mística do inferno. Ela fala do tormento. Tem Santa Faustina, tem muito outro santo. Nossa Senhora de Fátima também mostra para as pastorinhas. E aqui fica essa reflexão para que a gente possa despertar na fé, para que a gente possa analisar a nossa vida segundo aquilo que os santos nos mostram, especialmente Santa Afonso de Ligório, que foi um pouco mais cirúrgico e profundo nesse assunto tão fugido hoje. Os santos entendiam essa verdade, os santos temiam cair lá. Santo Afonso escreve muito sobre isso, né? São Tomás de Aquino escreve sobre isso, São João Maria Vianney, São Bernardo de Claraval, muitos outros santos. Não tenho condição de ler aqui todos os livros, mas trazer essa verdade de fé. Os santos nos mostram a verdade do inferno, o inferno que é a separação de Deus, o inferno que é a ausência de Deus, o inferno que é o lugar de tormentos, como descreve a Sagrada Escritura, o inferno que é o lugar onde as pessoas que morrem em estado de pecado mortal passarão toda a eternidade lá e nunca terá fim seu sofrimento. Por exemplo, se uma pessoa ela morreu num pecado mortal do sexo fora do casamento, no inferno, ininterruptamente vai ter relação sexual por toda a eternidade com o tormento do inferno. Agora não algo prazeroso, mas algo que tormenta. Algum dos santos chegou a relatar aqui que, como os santos relataram, assim como a Sagrada Escritura fala, São Mateus capítulo 25, versículo 30, ali haverá choros e ranger de dentes. Santa Francisca Romana também vai dizer, o inferno dividido em 3 partes. Na visão mística ela vai relatar aquilo que ela viu, que Deus permitiu sobre a vida dela. De toda maneira, minha gente, o pecado grave, a escolha de nossa vida é que diz para onde vamos, e é necessário que a gente desperte na fé. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.